forte aplauso ao nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial. Você já sabe qual é? Eu gosto muito de falar sobre esta mulher chamada Ruth. Esta mulher aliançada, essa mulher de fé, essa mulher que rompeu barreiras, que venceu dificuldades, essa mulher que está aqui na Bíblia, ela poderia não estar. Eu amo essa mulher Ruth, porque o normal, não é normal, essa mulher não era para estar aqui escrito Ruth, porque ela não é uma israelita. Ela não é uma israelita, ela não faz parte, não é uma judia, mas essa mulher é uma moabita, mas uma moabita que se converteu, né? E ela ali se converteu, e a história dela é uma história de fé, de superação, uma história que nos inspira, né? A sair da nossa mesmice e dar passos em direção aos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero que você abra o seu livro, a palavra de Deus, livro de Ruth. Nós não vamos estar lendo, mas eu vou estar lendo alguns versículos assim, para nós acompanharmos. Se você ainda não leu o livro de Ruth, eu vou convidar você, na sua casa, são apenas 4 capítulos, um livro histórico que conta essa história linda sobre esta mulher chamada Ruth. Você vai pegar e você vai ler se você ainda não leu, tá bom? Mas hoje nós vamos ler só alguns versículos. No versículo 1 de Ruth, do livro de Ruth, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Eu quero parar aqui nesse versículo. Ruth, esta mulher moabita que rompe barreiras, essa mulher, após a morte do seu sogro e do seu marido, ela vive um duplo luto. A história dela começa com um momento de perdas, momento de luto, e ali ela vive um duplo luto. Ela perde o seu sogro e ela perde o seu marido, os 2 morrem. E então, como que ficou se a dor dela já era grande, e a dor da sua sogra muito maior, porque a sogra estava vivendo um triplo luto, porque ela havia perdido 2 filhos mais o marido, e aquela sogra estava totalmente desolada. E Ruth, ela está ali no meio desta história. Ela então, a palavra de Deus fala que Noemi, amargurada, então decide voltar para a sua terra, porque até então a Noemi foi para este lugar, para Moabe, para essa terra, com um propósito, e ali os seus filhos se casaram, mas ali aconteceu algo inesperável, a morte dos seus 2 filhos e do seu marido. E então essa mulher, achando e vendo, eu vou voltar para o meio do meu povo, eu não vou continuar aqui. E ela soube que na sua terra, em Belém, estava sendo um tempo de colheita, e ela falou: eu vou voltar, porém minhas noras, elas não são obrigadas a voltar juntamente comigo. E então ela volta para a terra de Israel, mas antes acontece um episódio onde ela libera as suas noras, porque afinal de contas essas noras, elas eram moabitas e elas serviam a deuses pagãos, né? Noemi, ela tinha a fé no Deus de Israel. As noras, não. Então, elas não eram obrigadas a irem juntamente com Noemi. E então, ela chega e diz para as suas noras:
ela fala: olha, vocês agora podem seguir a vida de vocês. Vocês não precisam ir comigo, porque afinal de contas vocês são viúvas e vocês não têm obrigação de servir ao mesmo Deus que eu, e eu vou voltar para minha terra. Vocês estão desobrigadas e eu abençoo a vida de vocês. E a palavra de Deus fala que deu um beijo nela e elas começaram a chorar, e foi aquela despedida e aquele chororô. Mas então, órfã, chora, 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 mas beijinho, sogrinha, bye bye, né? Uma chora, 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 mas beijinho. Mas a outra chora, chora, chora e diz: eu não vou embora, eu vou ficar com você, né? E Noemi ainda muito amargurada e passando por aquele momento de dor e de luto, e ela insiste para que Ruth não vá. Você não precisa, você é jovem, você pode reconstruir sua vida, você pode novamente, você não tem obrigação nenhuma comigo, eu não tenho mais filhos para te dar, para você casar novamente, e afinal de contas eu não tenho nada para te oferecer, porque agora eu já estou vivendo uma escassez, porque eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém. Então, você pode também seguir a sua vida. Você está desobrigada, mas Ruth, uma mulher aliançada que diz: eu não vou embora, eu vou permanecer com você. Será que você, no momento da sua dor, no momento do desespero, qual aliançada você é? Que tipo de aliança você tem? Ruth foi uma mulher aliançada, e então ela abandona os seus deuses e faz aliança com o Deus de Israel. Ela decide seguir em frente, ela decide permanecer na fé que ela foi alcançada, que ela alcançou através de Noemi. E Ruth, ela passa a superar barreiras e adversidade. Fala para a pessoa que está do seu lado: toda decisão tem uma consequência. Não pensa, a história, eu costumo dizer, essas histórias lindas e maravilhosas, sem problemas nenhum, são só nos filmes. A realidade é diferente. O amor, ele tem um preço a ser pago pelo amor, né? A gente costuma pensar: ai, está tudo lindo, tudo maravilhoso para um relacionamento, para uma amizade, para uma aliança. Há um preço a ser pago. Nada é fácil para você caminhar com uma pessoa que você ama. Isso vai exigir muitas vezes você passar por renúncias, sacrifícios e dores. Esse é o verdadeiro amor. O amor não é apenas palavras. O amor não é apenas sorrisos e beijinhos e elogios. O amor é muito além disso. Quando a minha filha chega: mãe, eu te amo, eu falo assim: então me obedece. Me ama, então me obedece. Não é assim que a gente gosta? A gente quer palavras, mas a gente quer atitudes, né? Não tem como você me dizer que me ama, porque a palavra de Deus fala, né? Serão meus amigos se fizeres o que eu vos mando. A palavra do Senhor, Jesus nos ensina assim, e eu ensino minhas filhas assim: ah, você me ama? Então me escuta. Então me obedece. Então, sabe, demonstre atitudes de amor. Não quero um amor apenas de palavras, de canções, de sorrisos e de elogio. E essa mulher, Ruth, ela mostra o que é o verdadeiro amor. Ela mostra o que é a verdadeira aliança. Uma mulher de fé. E eu quero declarar nesta noite que o Senhor também está levantando aqui Ruth neste lugar, que você também é uma mulher de fé, e é uma mulher que tem atitudes como de Ruth, porque toda Ruth, ela tem a sua recompensa, e eu tenho certeza que você quer essa recompensa. Deus tem recompensa para a sua vida, mas não é fácil ser Ruth. Há um preço. Órfã, meteu o pé, como diz a gíria, chorou, mas foi embora. Fala para a irmã que está do lado: eu não vou embora.
Eu vou ficar contigo, minha irmã. Eu vou te amar, vou te perdoar, vou caminhar com você. Eu não vou embora, não vou dizer. Não vai ser um amor de palavras, mas vai ser um amor de atitudes. Então essa mulher, ela supera barreiras. Primeira barreira que ela superou, não era o mesmo Deus que o dela. Ela era moabita, ela era estrangeira. Noemi era israelita. Então, ela foi forçada a mudar a sua geografia, abandonar o seu povo, abandonar os seus costumes. Ela precisou sair do lugar que ela estava. E não é fácil viver uma mudança na nossa vida. Mudar de geografia não é fácil. Sair do lugar que nós estamos, deixar o nosso povo, nossa parentela, nossos costumes, nossos hábitos. Isso não é fácil, mas o aliançado é capaz de romper barreiras em prol de uma aliança, em prol de um amor, em prol de um propósito. E Ruth sabia o que era aliança, e ela larga os seus deuses, ela deixa o seu povo, a sua parentela, e ela entende que ela precisava seguir em frente com a sua sogra Noemi. Sua atitude de coragem e lealdade e fé muda a sua história e garante herança geracional. Eu quero dizer para você, todas as atitudes que tomamos em Deus, podemos até pagar um preço, mas vai resultar em um futuro de glória sobre a nossa vida. Ruth garantiu algo que toda judia queria. Toda israelita queria isso. E olha para quem que Deus deu. Para a aliançada. Para aquela que foi fiel. E ali Ruth entra na história dessa forma. Ela faz o bem e ela alcança algo sobrenatural sobre a sua história. A história dela é totalmente mudada. Ela supera barreiras. Ela supera as barreiras da geografia. Ela supera os problemas de relacionamentos, de costumes. E então, quando ela volta com Noemi para Belém, Noemi não é mais a mesma. Noemi não era mais aquela mulher doce, alegre, cheia de fé. Não, agora era uma mulher como amargurada, triste, vivendo escassez. Carregava dentro do coração dela o quê? Uma dor de um luto terrível. Não era mais aquela que Ruth conheceu quando se casou. Mas Ruth permaneceu fiel à aliança. E Deus tem recompensa para aqueles que são leais. Deus tem recompensa para aquelas que permanecem, para aquelas que não desistem na sua jornada, na sua fé, na sua aliança, na sua vida. E esta mulher, ela permaneceu leal. E Deus muda a história dela. E ela então, ela entra nessa genealogia. Ela faz a diferença. Ela garante uma herança geracional. O que é isso, pastora? De repente, a palavra de Deus fala, nós conhecemos bem a história, o que acontece com essa mulher. Ela volta para Belém. Quando ela volta, elas passam momentos de escassez. Ruth passa a trabalhar no meio lá da colheita. E então, enquanto elas sobrevivem, vamos dizer, uma palavra que conhecemos, da xepa, de tudo aquilo que caía. Não da colheita, mas dos restos dos trabalhadores. E Ruth ia lá pegar para que ela e a sogra dela sobrevivessem. Ruth passa a ter um trabalho dobrado, triplicado, mas ela está ali fiel. E ela não está pensando em nada. Ela não está pensando em ganhar alguma coisa, mas ela está pensando em ser fiel à aliança dela. E esta mulher é recompensada. E a palavra do Senhor fala. O que acontece? Acontece que nesse tempo Noemi dá aquele jeitinho. E então Ruth conhece o ricaço de lá, né? O Boaz. E então o que acontece? Ruth se casa com Boaz. E ela passa a ser o quê? A herdeira de
tudo. Ela passa a ser a dona de todo aquele, daquele lugar onde tinha aquela colheita. Ela passa a ser, juntamente com Boaz, né, a dona ali daquele lugar. E passa a ter herança geracional, porque ela gera Obed, né? Ela gera um filho, e aquele filho gera Jessé, e depois gera Davi. E nessa linhagem, depois de Davi, Jesus é filho de Davi. Jesus nasce dessa descendência, dessa linhagem. Ruth, ela é colocada no meio dessa geração. Através da vida dela, ciclos de maldições foram quebradas. E eu quero profetizar na sua vida que através do teu posicionamento, ciclos serão quebrados. Ciclos serão quebrados. Se na sua família, no casamento não dava certo. Na minha família ninguém prosperava. Na minha família ninguém terminava o 2º grau. Mas através da tua vida, tudo vai mudar. Porque através da tua vida, ciclos de maldição estão sendo quebrados. Você precisa tomar posse com a sua aliança, com a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua fé. Tudo vai mudar a partir de você. Deus é poderoso para fazer isso acontecer. E às vezes a gente pensa, não, vai ser assim, foi com a minha bisavó, foi com a minha avó, com a minha mãe, vai ser comigo. Não vai ser. Se você se posiciona, se você é uma mulher de fé, se você toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida, através da sua vida, tudo vai ser mudado. Gerações, a sua descendência será abençoada. Os seus filhos, os filhos dos filhos conhecerão o teu Deus. A tua sorte, ela vai mudar para sempre. Se antes era miséria, agora vai ser quebrada essa miséria. Eles serão prósperos, seus filhos serão prósperos, porque tudo é através da sua decisão de hoje. Supere barreiras, mulheres. Não pare. Não deixe que esse ciclo permaneça. Você precisa romper esse ciclo. É em você, pá. Essa maldição é só até aqui em mim. E vai ser quebrado. O que eu vivi, meus filhos não vão viver. Meus filhos vão viver diferente. Eles vão viver uma novidade, vão viver promessa, vão viver os sonhos de Deus, vão experimentar de coisas que eu jamais experimentei. E Ruth, ela superou essas barreiras de preconceitos. E essa mulher, ela estava ali, Deus começou a abençoar. Pense nas suas escolhas de hoje. E eu queria trazer essa reflexão sobre a sua vida, mulher. Jovem, pense nas suas escolhas de hoje. Não pense que a decisão que você tomar hoje não vai refletir no seu futuro. Quando eu era jovem, eu pensava, cada decisão que eu ia tomar, eu falava, gente, se eu fizer isso aqui, amanhã eu vou chorar por causa dessa decisão de hoje. Mulher, pense nas suas decisões. Pense nas suas escolhas. Isso tudo vai refletir no seu futuro. Uma decisão assertiva hoje muda a sua história. Pode trazer ciclos de bênçãos sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Mas uma decisão errada pode destruir todo o projeto que Deus construiu e sonhou para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa. Precisamos, pensar. Não podemos tomar decisões impensadas. Não podemos sair fazendo as coisas sem achar que não vamos ter consequência. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Consequências viveremos nessa terra. Aquilo que você planta, você colhe. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você planta hoje não adianta. Se a semente é boa, que bom, você vai colher. Mas se a semente é ruim, sinto muito, você vai colher. Querendo ou não querendo, você vai colher. São consequências
nós temos que tomar decisões em Deus, decisões assertivas, escolher de acordo com a vontade do Senhor. Temos que ter o temor de Deus para tomar decisões. Não podemos sair fazendo aquilo que dá na cabeça, né? Eu vou fazer o que eu quero. Eu preciso dar vazão para a minha vontade. Eu preciso fazer o que eu quero. Se tem uma frase que eu falo na minha casa: nada de fazer o que você quer não, minha filha. Se eu fosse fazer tudo que eu queria, eu não estaria aqui hoje. Temos que fazer o que Deus quer. A nossa carne, ela foi para a cruz. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No mundo é assim, você faz o que você quiser. A palavra de Deus fala assim: não useis da sua liberdade para dar ocasião à carne. Então a nossa liberdade em Cristo não é para fazermos o que a nossa carne quer. A nossa carne não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do mundo. Precisamos estar ligados no Espírito para saber o momento de dizer não. Eu até quero, mas não. Eu vou fugir da aparência do mal. A palavra fala fugir das paixões da mocidade. Como eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer. Quantas vezes eu penso assim: como eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer. Cristiane, você está proibida. Você está proibida de agir dessa forma. Você não vai falar. Você não vai tomar essa atitude. Você não vai escolher a vontade da sua carne. Porque vontade é coisa que dá e passa. Mas o amor e a presença de Deus, ela permanece para sempre. Precisamos crucificar, porque a palavra fala que nós já fomos crucificados com Cristo. E juntamente as nossas paixões. Nós não vivemos para nós mesmos, mas Cristo vive em nós e vivemos para Ele. A vida que vivemos agora, vivemos pela fé no Filho de Deus. Então você vive pela fé. Pastor, eu estou passando por isso, mas é pela fé, é pela graça. O que Paulo fala? Ele fala que ele foi esbofeteado. E o mensageiro de Satanás o perturbava. E ele falava que ele orava. E Deus falava o quê? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então a graça de Deus, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dores e de luta, a graça do Senhor, ela basta na nossa vida. O favor imerecido dele para nós nos basta, é o suficiente. Cristo é o suficiente para nós. Ainda que a nossa vontade não foi feita, ainda que aquilo que queríamos fazer não fizemos, mas a graça de Deus é o suficiente. Fala para tua irmã aí: a graça de Deus é suficiente na sua vida, minha amada. Conte com a graça de Deus. Sabe, naqueles momentos onde você não quer. E eu coloquei aqui, né? Essas meninas abençoadas. Ó o testemunho da Noemi aqui, ó. Ó Yasmin aqui não querendo ser líder do jovem, mas tomou posse. Olha a Lorena ali também. É a Lorena, o Ministério de Dança. Olha aí, Yasmin. É desse jeito que vai acontecendo na nossa vida. Existem coisas que ainda que nós não queremos, mas se Deus quer, isso é o suficiente para eu dizer sim. Então as nossas escolhas de hoje, elas vão resultar, vão refletir no nosso futuro. Se for uma escolha errada, você vai colher depois essa escolha que você fez. Esta mulher, Ruth, ela também reflete e nos ensina sobre fidelidade e resiliência. Repita comigo: fidelidade e resiliência. Uma marca de Ruth. Fiel. Eu posso imaginar aquela mulher fiel, né? Perseverante. Não desistindo
no meio daquela luta, catando as espigas, né? Dormindo ali no meio dos trabalhadores, em tempo de ser molestada ali no meio daqueles trabalhadores. Talvez na cabeça dela, poxa, eu acho que eu estaria bem melhor se eu estivesse lá com o meu povo, né? Com meu pai, com a minha mãe. Eu acho que eu estaria bem melhor. Mas em nenhum momento a palavra fala que esta mulher, ela recuou. Pelo contrário, ela faz uma aliança linda com Noemi, que eu quero ler com você. E essa aliança linda, essa frase, foi uma das frases que eu falei no meu casamento para o meu marido. Vamos lá, versículo 16, capítulo 2, uma frase conhecida. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Olha que mulher fiel. Ela falou: nada vai me separar. Esta aliança, ela é firme. Essa aliança é eterna. Eu vou permanecer. Nós vamos vencer essa luta juntas. Nós vamos passar por essa situação juntas, por essa amargura, por esse luto, por esse momento de escassez, de pobreza, de dor, de amargura. Vamos passar juntas. Ela falou: eu não vou te abandonar, nós vamos permanecer até o fim, nada vai nos separar. Uma mulher fiel, a fidelidade, a marca de Ruth, uma das características dela, e resiliência, ou seja, o poder de superar em meio às suas dores, porque até então ela também tinha uma dor. Ela estava viúva também, ela estava sofrida também. Ela teve que fazer renúncias, ela teve que deixar coisas para trás, ela precisou se sacrificar. Mas ela permaneceu. Suportar o sofrimento de hoje pode resultar em um futuro de glória. Isso eu vi num filme. Não foi mais ou menos assim que eu vi um filme chamado Invencível. Olha, mas o rapaz passava por cada uma. Meu Deus do céu. Eu falei, tudo de ruim. Eu falei, não tem problema nenhum. O cara passava tudo de ruim na vida. E não morria. E ele, no final, ele faz uma aliança com Deus. E ele diz assim: Deus, se tu não me deixares morrer, eu vou te servir. Eu vou entregar a minha vida para o Senhor. E aquele homem passa por tudo. E ele fala assim: 1 minuto de dor pode resultar em muitos dias de glória. Ele fala sobre isso. E no final das contas foi uma história verídica. Esse homem, ele realmente conseguiu superar todas as dores, superar todas as aflições que ele... Depois você pega lá na Netflix, Invencível, para você ver aí que você, não passa por nada. Ele passou por um monte de coisa. E no final, parece até que é mentira. No final ele estava lá e ainda correu aos 80 anos, realizou o seu sonho, que foi uma corrida em Tóquio. Eu falei, nossa, muito bom. Então, Ruth, ela suportou o sofrimento. Ela suportou a dor, ela suportou a escassez, ela suportou o sacrifício de ter que deixar tudo, mas isso resultou em um futuro de glória para ela. Isso resultou em recompensa de Deus para a vida dela, não só para ela, mas por toda uma geração. Olha só, tem um livro da Bíblia só falando dela. Olha como essa mulher fez a diferença. Uma atitude nossa pode mudar totalmente a nossa história, pode quebrar ciclos de maldição. Precisamos permanecer, precisamos dessa resiliência, precisamos perseverar.
Inspire-se em outras mulheres de fé. Sabe, naqueles momentos de dor, naquele momento de escassez, que você quer desistir, que você está paralisado, inspire em mulheres de fé. Olhe para a tua irmã e fala assim: irmã, não desiste não, porque eu estou olhando para você. Segura na minha mão e vamos, não é assim? Inspire-se em mulheres de fé, mulheres que não estão desistindo, mulheres que estão perseverando, que estão continuando na sua jornada. E não é assim, às vezes você vem, né, tristinha para a igreja, e quando você chega, hoje eu ouvi um testemunho poderoso aqui da Glaucia, ela nem falou aqui. Poxa, Glaucia, falou que está uma mulher de ferro aí, cheia de parafuso, tudo que aconteceu na vida dela. Eu falei, tá vendo? Quando a gente pensa que a gente está com muitos problemas, olha aí, ó. Olha uma mulher de fé, que teve que superar tantas dores, que teve que superar muitas lutas. Ela estava contando que teve que cuidar da mãe dela aos 14 anos, e ela estava operada ainda, cheia de parafuso nas suas costas. Uma mulher o quê? De fé, uma mulher resiliente, uma mulher que superou suas dores. Precisamos nos inspirar. Eu sempre falo, nós temos que nos nivelar, não é por baixo, temos que nos nivelar por cima, em pessoas que estão indo. Aí você olha para aquela pessoa, ai, fulano de tal desistiu, vou desistir também. Não é se nivelar por baixo, se nivela por pessoas que não estão desistindo, que estão vencendo, que estão seguindo em frente, que estão perseverando. Ah, mas fulano de tal desistiu. Sinto muito. Ela desistiu, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar. Então, inspire-se em outras mulheres de fé. Coloquei aqui algumas aqui, ó. Você deve estar nessa foto aqui, que tem um monte de mulheres aqui. Amém? Você é uma mulher de fé. Você é uma mulher, se você está aqui, se você não desistiu, é porque o Senhor está contando com você. Ele usa pessoas improváveis. Ruth, uma mulher improvável. Improvável. Ninguém jamais imaginou, né? Talvez, se você for perguntar para uma judia, uma moabita, entrar para, né, a genealogia do Messias, isso não era uma coisa, não foi uma coisa comum. Mas Deus, Ele faz um incomum se tornar comum. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. É Deus quem faz tudo acontecer. Ele usa pessoas improváveis. Ele usa quem Ele quer. Ele pode simplesmente pegar alguém que talvez ninguém imagina e usar essa pessoa de maneira sobrenatural. Assim como Ele fez com Ruth. A honra de Ruth a Noemi resulta em abertura de portas sobre a sua vida. Ela honrou a sua sogra. Será que você tem pessoas para honrar? Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nós semearmos, para nós honrarmos, sabe? E através dessa honra, Deus abre portas para a nossa vida. Deus, Ele abre portas. Eu me lembro que quando eu era pequena, tinha um casal de idosos que moravam na frente da nossa casa. E eu falo com a minha mãe até hoje, eu falo, poxa mãe, eu era pequena e a senhora queria que eu fosse lá. Aí minha mãe falava assim, vai lá ajudar eles. Eu era pequena, vai lá ajudar ela, né? E eu ajudava aquele casal de idosos. Mas como Deus me abençoou por tudo aquilo que eu fiz por aquele casal de idosos que não tinha ninguém por eles. Só eram eles que moravam naquela casa enorme. E ali, tudo que ela me pedia para fazer, eu fazia. Quando me pedia para ir comprar alguma coisa, eu ia. Quando era para ir para o cemitério, eu ia com ela. Quando era para ir no mercado, eu ia com ela. Às vezes eu não queria ir, eu queria ficar brincando na rua. Minha mãe falava, vai com ela. Eu falei, pô, mãe, ela também. Não, vai. Minha mãe fazia isso, vai lá ajudar. E eu ia lá ajudar, entendeu? Quantas coisas eu aprendi com aquela senhorinha. Quantas coisas boas. Foi nessa época que eu me converti. Deus abriu portas
portas sobre a minha vida. Deus me abençoou com coisas que eu jamais imaginei. Sabe? Quando nós aprendemos a honrar as pessoas que Deus coloca na nossa vida, Ele nos recompensa. Deus tem recompensa para a sua vida. Não pense que Deus não está vendo. Deus, Ele vê tudo que nós fazemos, as nossas obras aqui nessa terra. Então a honra de Ruth a Noemi resulta em abertura de portas. Que portas foi essa? Fez um casamento daqueles, né? O que aconteceu com essa mulher? Se tornou riquíssima. E qual foi a terceira coisa? Entrou a principal e a mais importante, entrou para a genealogia do Messias. A sua geração, ela poderia ser uma geração de ciclos de maldição, mas ela entrou para uma geração abençoada. Ela entrou para uma promessa de Deus. Ela entrou para o cumprimento do propósito de Deus aqui nesta terra. Então ela foi uma bem-aventurada, foi abençoada. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Ele usa pessoas improváveis. Ele te chama nesta noite. Ele te chama como alguém que você nem imagina. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. A sua vitória vem na aliança. Fala para sua irmã, a sua vitória vem na aliança. Então seja uma mulher de fé, mas uma mulher aliançada. Seja aliançada. Sabe, tem aliança. Ruth se torna rica e entra para a linhagem messiânica. Eu coloquei aqui no final. Então, a história dela foi totalmente mudada. Sabe, poderia ter sido um histórico de morte. Poderia ter sido um histórico de maldição. Poderia não estar aqui, eu não poderia estar aqui falando dela. Mas ela fez a diferença. Deus também deseja, sabe, levantar você, mulher. Deus também deseja marcar a sua vida, a sua história para sempre, sabe? Dentro da sua família, no lugar onde você mora, sabe? Aqui na sua igreja, onde você estiver, Deus deseja marcar a sua vida, marcar a tua história. E eu convido...